Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos mais uma vez com mais um episódio do programa O Chamado do Servo. Uma alegria ter a sua presença conosco aqui para compartilhar dessas experiências riquíssimas dos servos do passado e muitas vezes do presente da igreja de hoje, que a maneira como Deus os chamou, a maneira como eles desenvolveram a fé que um dia foi dada a eles. Então, nós vamos trazer aqui a experiência do cego de Betsaida. Antes, porém, cumprimentamos os companheiros que estão à mesa aqui, pastor Evaldo, pastor Miguel, pastor Lúcio. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Muito bem, vamos ler o texto, companheiros, que está em Marcos 8, 24. Aliás, é o único evangelho que mostra a experiência do cego de Betsaida. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Pastor Evaldo, temos um contexto histórico aqui. Exatamente. Sim. Historicamente, Betsaida era uma cidade pesqueira, né? A principal economia dela era a pesca. Era uma cidade localizada à margem norte do Mar da Galileia, conhecida na Bíblia como a cidade natal dos apóstolos André, Pedro e Filipe. O nome Betsaida significa casa da pesca. Em Betsaida, Jesus realizou grandes milagres, como a cura do cego, né? E também a multiplicação dos pães e peixes numa região próxima ali a Betsaida mesmo. Mais tarde, Betsaida ela foi renomeada, ela recebeu um outro nome, passou a se chamar Júlias, por Filipe, o tetrarca, em homenagem à filha do imperador romano. Agora, embora Betsaida tenha sido uma cidade de grandes milagres, Betsaida foi uma cidade que foi repreendida por Jesus, não é? Por causa da incredulidade e por causa da dureza dos seus corações. Então está registrado em Lucas, no capítulo 10, versículo 13, quando Jesus diz assim: Ai de ti, Betsaida. Essa expressão ai, no original grego, ela denota assim, um sentimento de juízo e de profunda tristeza que Jesus expressou ali, justamente por causa do não arrependimento dos moradores de Betsaida, diante dos grandes milagres que Jesus operou ali. Muito bem, pastor Miguel. No aspecto doutrinário, diante desses fatos ocorridos aí em Betsaida, né, dessa tristeza de Deus com a população, mas encontrou ali alguém que Deus pudesse confiar, fazer o chamado, realizar um milagre. E o milagre também serviu como um ato de misericórdia de Deus até para muitos, né, que mesmo diante de um juízo iminente, ainda há tempo do homem se arrepender, se converter, e Deus aceita esse arrependimento, né? E encontrou ali um cego que se arrependeu e Deus, na pessoa de Jesus, o abençoou de maneira maravilhosa. Mas como podemos aprender algo no aspecto doutrinário aqui, pastor Miguel? Aqui nós vemos uma grande maravilha, porque em um dos evangelhos, Marcos, aparece essa situação deste cego. Em 4 versículos, um ensino grandioso, que a salvação é ato e processo. A Bíblia toda fala de salvação. Jesus é a salvação. E quando nós lemos o versículo 22, e chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. Nós vemos aqui todo o processo, salvação, ato e processo. Porque o cego, ele não sabia que tinha sido eleito por Deus. Na sua presciência, na eternidade, ele já tinha sido eleito. E o momento em que aquelas pessoas levam o cego para Jesus, Jesus estava ali em Betsaida para cumprir o projeto de salvação na vida do homem. E quando chega a Betsaida, o cego
é trazido e rogaram-lhe que lhe tocasse. Então, rogaram mostra uma comunhão de uma pessoa necessitada que precisava conhecer o Senhor Jesus. Quando Jesus se aproxima dele, ele o toma pela mão, que mostra que o governo é do Senhor Jesus. Então, ali ele passa a ter a presença de Jesus, que traz todo o recurso para que o homem possa entender que foi eleito por Deus na eternidade. E a necessidade tão grande dele, que era não ver, quando Jesus se aproxima, ali estava o milagre da salvação. O momento do chamado deste cego, em que ele tem as experiências que só Jesus pode dar, porque Jesus é a porta, e quando Jesus opera na vida daquele homem, ele passa a entender o projeto de salvação. E encontra, da mesma maneira que aqueles que rogaram-lhe para que lhe tocasse, tinham tido a sua experiência. E porque eles já estavam no processo, no caminho, já tinham tido a experiência. E sabiam que aquele homem cego, somente Jesus poderia resolver a sua situação, que era extremamente grave, de não poder andar, ter direção própria, precisar de outras pessoas. Mas agora Jesus o tira da aldeia, porque aquela aldeia queria acontecer um juízo. Jesus livra o homem que não via, ele passa a ver. Jesus o tira da aldeia, quer dizer, o tira do mundo. Agora ele vai poder ver, porque Jesus é o único que pode dar na sua revelação, colocá-lo no caminho para que possa ter todos os benefícios de enxergar uma vida de eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse milagre tem um aspecto profético extraordinário. Nós aprendemos aqui que a cura, a libertação do homem, quando Deus toca na vida dele, tira do mundo, como o pastor Miguel mencionou, ele não transforma de uma vez. É um crescimento progressivo. Então, por isso, a cura ocorreu em 2 etapas. Na primeira etapa, ele via homens como árvores, confuso, não é? Quando Jesus agora não cospe mais, mas toca na cabeça dele, levanta a cabeça dele, tem um apelo profético aí para nós entendermos. Deus muda a mentalidade do homem, muda a direção da visão dele. Ele passa a enxergar diferente, precisamente, pontualmente. Ele começa a ver aquilo que é nitidamente as coisas de Deus. E ao longe, né? E ao longe, a eternidade. Isso Ele começa a ver a eternidade. Eu gosto muito do versículo Provérbios 4:18, já repeti ele aqui, eu vou repetir outra vez. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Nós que estamos aqui, a nossa cabeça está sendo levantada para o alto, e cada vez, cada reunião, cada episódio, a nossa visão amplia, nós vamos enxergando as coisas dentro do processo profético. Foi isso que aconteceu com aquele cego. Ele teve uma experiência de ouvir a voz do Senhor e viver, né, a libertação, porque logo depois ele obedece, porque Jesus orientou que ele não entrasse mais em Betsaida. Ele não entrou porque ali estava debaixo de uma maldição, inclusive. O Senhor não operaria sinais, que era uma cidade incrédula. E quando Deus operou na nossa vida, Ele nos tirou do lugar que nós estávamos, da incredulidade. Nós passamos a ter uma outra compreensão da obra de Deus, né? Crer no Senhor, não mais envolvido, querendo só sinais, querendo só maravilhas. Nós não estamos vivendo mais de fantasia, estamos vivendo de uma realidade. Agora eu era cego, agora eu vejo, estou vendo ao longe, estou vendo tudo. A palavra fica mais clara para nós, não é? E foi esse toque extraordinário que Jesus deu ali para o cego de Betsaida. Não só levantou sua cabeça, mas também tocou nele, nos seus olhos. Então ele pôde ver a eternidade. Ao longe, distintamente. Agora ele via normal. Não tinha mais visão de homens como árvores andando, não. Agora era uma visão focada, profética e maravilhosa. Esse é
é o resultado do nosso chamado. Obedecemos e aí entrando num processo de santificação. E a santificação ela vem no corpo, quando nós tomamos parte do corpo de uma igreja, quando Jesus é o cabeça, ele está presente, falando, se revelando através dos dons, né, batismo com o Espírito Santo. Cada vez mais a luz da aurora vai brilhando para nós. Tudo vai ficando mais claro, né? Então, esse no chamado projeto da salvação, ele é totalmente alcançado. No início do caminho, ainda pensamentos que não compreendiam da salvação. São sair da aldeia, aceitar Jesus e atender ao seu chamado. É um novo e vivo caminho. Porque para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a obra, Deus nos chamou para isso. Inclusive, pastor Lúcio, a palavra eclesia, que quer dizer tirados para fora. Então, a igreja, ela é tirada para fora do mundo. O mundo aqui, quando a gente fala mundo, não são as pessoas que estão fora da igreja, né? O mundo aqui a gente pode até usar a palavra metáfora para explicar o que a Bíblia mesmo diz, que o mundo de hoje está sendo preparado como um tesouro para o juízo. Então, o que é tirar para fora? É tirar para fora do juízo que estava para acontecer em Betsaida. Exatamente. Já estava profetizado. Então, quando Deus tira o homem, quando Deus chama o homem, Deus o chama para fora desse juízo para ele viver debaixo da graça. Olha, E como prova de que Deus o chamou, ele deixa um sinal. Sim. Né? Sim. E o sinal que Deus deixou para o cego foi uma cura. Então, para cada um, Deus vai deixar um sinal diferente. Glória a Deus. Né? Vai operar uma maravilha, para que o homem saiba que não foi outro homem que o chamou. Para que o homem saiba que quem o chamou foi o Senhor. Os discípulos trouxeram o cego, mas quem curou foi o Senhor. Glória a Deus. Então, o que a igreja faz é ensinar, é instruir, é convidar para vir à igreja, mas quem que vai agir é o Senhor. Glória a Jesus. E o Senhor não vai agir lá no mundo, não. O Senhor vai agir no seu ambiente, no ambiente santo. Então, Jesus age no meio da igreja, para que o homem viva fora do juízo, em santificação, para, por fim, herdar a vida eterna. Isso é muito importante, pastor Cleber, que você mencionou aqui, e os companheiros também, quando Jesus tira o cego para fora da aldeia. Então, o chamado de Deus para o homem é isso. O chamado de Deus é para livrar o homem da condenação. Betsaida havia sido amaldiçoada. Ela estava debaixo de um juízo. Então, profeticamente, quando Jesus tira aquele cego de Betsaida, ele leva para fora da aldeia, qual é o sentido profético? Que o Senhor chama o homem com um propósito: dar a ele vida eterna, dar a ele a salvação, livrando-o de uma condenação. Né? Então, esse é o chamado. Você que nos assiste, Deus quer te chamar justamente para te dar uma nova forma de vida. A palavra diz assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas quando Jesus se revela ao coração do homem, Jesus dá a ele agora a vida eterna. A sentença de morte que estava sobre ele, ela é tirada, porque Jesus pagou o alto preço, né? Morreu numa cruz, verteu o seu sangue para livrar o homem dessa condenação e dar a ele agora direito à eternidade de Deus. Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Bom, creio que precisamos parar por aqui, né? Por causa do nosso horário, nosso tempo, mas serve para edificação de todos, saber que Deus ainda continua agindo, salvando, tirando muitas pessoas sem esperança ainda do lugar que ele está. Que lugar que você está? É um lugar da desesperança, onde você não está enxergando uma solução, uma saída? Saiba que o cego foi levado a Jesus e Jesus deu uma resposta maravilhosa. Então, se você for convidado, nós estamos te convidando, né,
Glória a Deus. Apareça em uma das nossas igrejas presencialmente e pode ter certeza que Deus também tem uma bênção para a sua vida. Assim despedimos todos os companheiros aqui à mesa com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E te aguardamos no próximo episódio.